Primeira carta de João, capítulo 5, versos de 1 a 5. Todos acharam? Todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Eu vou dar um salto lá no versículo 18, que diz o seguinte: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não continua pecando. Ou, algumas traduções, não tem prazer no pecado, não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo todo jaz no maligno. Está sob o poder do maligno. Amém? Queridos, essa é uma sentença que ninguém quer admitir. É uma verdade que ninguém quer aceitar. O mundo jaz no maligno. O mundo está sob o poder do maligno. Não, imagina. Não, Deus acima de tudo, Deus tem o controle de tudo, e tem mesmo, e está mesmo acima de tudo. Mas é preciso entender, é preciso nós entendermos o que Jesus quis dizer, o que o apóstolo, o que o evangelista João diz aqui, o que o apóstolo Paulo diz também lá em Coríntios, enfim, várias referências nos dizem isso. O mundo jaz no maligno. O diabo é o príncipe deste mundo. É preciso nós entendermos o porquê. Certo? E é isso que João faz tão bem nesta carta. Ele faz ele contrasta o mundo que jaz no maligno, o mundo que é influenciado pelo maligno, e o mundo que está sob o domínio de Deus. E é esse mundo que o cristão habita. Glória a Deus! Amém. É neste mundo que o cristão habita. Porque esta terra, essas pessoas, fora da presença de Deus, infelizmente, elas estão sob o domínio do maligno, sob a influência do maligno. Amados, quando a gente vê uma reportagem, não sei, eu não tenho mais assistido às redes abertas, nos canais abertos, acredito que poucos estão mostrando o massacre no Irã. Meu Deus, é terrível. É terrível. O que a gente vê, essa semana nós vimos eu vi no Canadá e acho que na Holanda, um pastor sendo preso por pregar o Evangelho. Enquanto ele estava sendo preso, a polícia entrou, levou, e a igreja toda cantando, louvando a Deus.
É esse povo cuja arma é a oração, cuja arma é o louvor a Deus. É esse povo que eles estão aprisionando. É esse povo que eles querem calar. O mundo jaz no maligno. Aqui no Brasil, essa semana, então, quem vê as redes sociais, conhece o pastor, doutor, obrigada, Deus abençoe, Dani, professor, doutor Tasso Licurgo, já ouviram falar dele? Procure nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, Tasso Licurgo. Irmãos, este homem, para eu ler a biografia dele, vai um tempão. Acho que vai uma página dessa aqui. Ele é mestre, ele é doutor, ele tem pós-doutorado numa universidade brasileira, tem pós-doutorado numa universidade no Reino Unido, ele dá palestras aqui no Brasil e fora do Brasil. Ele escreveu vários livros, ele era um homem ateu, ele se converteu ao Senhor. E ele é professor de universidade, ele é diretor de um departamento da Universidade de Natal, e os estudantes estão fazendo um abaixo-assinado, estão num massacre. Hoje eu li, um falando assim, esse cara tem que ser fuzilado. É ou não é influência do maligno? Jovens que estão estudando numa universidade não suportam divergência, não suportam uma ideia contrária, não tem o que dizer dele, do seu currículo. Não podem negar não podem afirmar que ele não tem capacidade, porque o currículo é vasto. Inclusive, ele foi diretor de várias instituições federais, grande no Brasil, pesquisador de universidades internacionais, acho que em Tulsa, se eu não me engano. Não podem afirmar que ele não tem capacidade, não pode tirá-lo dali, calar ele, porque ele não tem capacidade. Porque ele é doutor, ele é mestre, é advogado também. Mas querem calar pela ideologia. Mas querem calar porque ele fala do cristianismo que liberta. Querem calá-lo porque Jesus Cristo um dia: o mundo odiarão vocês por minha causa. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus disse isso. E essa verdade nós estamos sentindo na pele. Nós estamos vendo pertinho de nós aqui. Antes a gente via só nas mídias, só distante, só nas literaturas. Nós estamos vendo agora ao vivo. Por pregar o Evangelho, por dizer, por não aceitar que o comunismo quer o bem do cidadão. E ele prova por A mais B que o comunismo é diabólico. Querem calá-lo. Aí o acusam de homofóbico. Como um cristão pode ser homofóbico se Jesus Cristo falou: vinde a mim todos? Todos! Jesus não faz acepção de pessoas, de raça, de cor. Não faz. O xingo de fascista, o xingo disso, o xingo daquilo. Mas não é de política que eu quero falar, eu estou falando de espiritual, de um mundo espiritual que está nos atingindo em nossa vida política, em nossa vida econômica, em nosso trabalho, em nossa profissão, onde quer, nos locais, nas escolas, onde os nossos filhos estudam, os netos, e onde nas universidades. Enfim, como não dizer
que este mundo está sob influência do maligno, quando não se pode ouvir a verdade. C.S. Lewis tem uma frase que ele diz assim, muito linda. Ele fala assim, que ele não acredita no sol porque o sol nasce. Ele acredita no sol. É mais ou menos isso, irmão. Ele acredita no sol porque o sol o faz enxergar as coisas. Ele faz aqui uma analogia com Deus, com a palavra de Deus. O sol que ilumina, que nos faz enxergar. Sabe quando está tudo escuro? Aí vem o sol. Então, assim é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade abre a mente. Abre a mente, liberta. Ele, como um ex-ateu, ele sabe disso. E agora ele fala incansavelmente desta verdade. Então, amados, o homem hoje, esse mundo hoje, está sob a influência do mal. E em nome do bem, eles perseguem, eles torturam, né? Cancelam. Está famoso hoje o negócio de cancelamento nas redes, apedrejam, tentam matar, não é? Matam, enfim. E cada vez mais. Eu estava orando e falando, conversando com Deus. Deus, eu tenho 65 anos. Eu nunca vi de uma maneira tão grande, tão crescente, esses absurdos, a maldade humana. A gente ouvia, não é, longe da gente, a gente via nas literaturas, a gente ouvia contarem, não é, que aconteceu, que tal país, que Hitler, né, e aqueles outros ditadores e tal, né, Faraó, enfim, tudo tão distante, mas a gente está vivendo isso agora. Ele não está vivendo em um país distante, está vivendo em 1, 2, 3, vários países. Está tão próximo, está se multiplicando a maldade, multiplicando demais, porque o mundo jaz no maligno. E a palavra de Deus é clara, todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. E o mundo não quer ouvir essa verdade. O mundo quer ouvir: eu sou filho de Deus. Você é criatura. Você é feitura. Deus te fez. Você será filho a partir do momento que você declarar com a tua boca: eu creio em Jesus Cristo. Ele é o meu Senhor. Daí sim, você é filho de Deus. O mundo não quer ouvir a verdade que liberta, porque a verdade confronta. Sabe, uma palavra que eu li lá em Oséias, que me deixou assim muito intrigada. Vou ler aqui para vocês. É um versículo só. Deus falando a Israel, da rebeldia dele, da desobediência e tudo mais, da maldade e tudo mais. E Deus advertindo, doutrinando, exortando para que eles abrissem os seus olhos, para que eles aceitassem a verdade que liberta, para que eles aceitassem a vontade dele em suas vidas. Porque Deus tinha um plano, mesmo com a maldade, mesmo com a rebeldia deles, com a desobediência deles. Deus os chamava para si, porque queria lhes dar um futuro melhor. Um futuro abençoado, um futuro de paz, porque vocês estão caminhando para o inferno. Vocês estão caminhando para a desgraça, para o fim, que vocês não terão volta. Mas mesmo assim, tanta corrupção, tanta desobediência, tanta maldade de vocês, eu estou disposto a perdoar. Volta para mim, volta.
E aquele povo teimoso continuava a se negar. Então o profeta diz aqui, Deus, através do profeta, diz assim: chegou a hora de Israel começar a viver. Mas Israel não quer porque não tem juízo. É como uma criança que na hora de nascer não quer sair da barriga da mãe. Portanto, fica longe do útero, corre o risco de morte, mas não quer sair daquele lugar de comodidade. Assim são as pessoas que não querem aceitar Jesus Cristo, que não querem aceitar e ouvir essa verdade. Você vai para o inferno. Quantas vezes, quantos anos, há quantos séculos nós estamos pregando esta verdade? Quem não crê em Jesus Cristo está condenado para o fogo do inferno. É uma verdade. Não é uma verdade prazerosa que nós queremos dizer, como nós gostaríamos de dizer, diferente que todos vocês são filhos de Deus. Todos vocês são salvos. Todos vocês vão herdar a eternidade. Será? Eu não sei. Todos aceitaram Jesus Cristo aqui? Todos têm Jesus Cristo em seus corações? Todos têm Deus como seu Senhor e Rei? Entenderam? Mas essa verdade, ela tem que ser dita. Nós não podemos nos calar, porque isso vai ser cobrado de nós. O sangue de vocês vai ser cobrado de nós, está em nossas mãos. Se nós não chegamos e falamos para vocês a verdade, vai ser cobrado de nós, que conhecemos essa verdade e não falamos para vocês. Tá certo? A nova natureza em Jesus Cristo, ela não se entrega ao pecado. Quando diz assim, quando João fala, não é? Que aquele que está em Cristo, ele não tem prazer no pecado. Ah, quer dizer que você não peca? Mas eu peco, mas eu não tenho prazer no pecado. Eu confesso o meu pecado diante de Deus, eu me arrependo diante de Deus. Eu não tenho prazer, o Espírito Santo me acusa: filha, você fez errado. Filha, você está desobedecendo. Filha, você não está me honrando. O cristão, ele tem o Espírito Santo como seu paracleto, como seu advogado, que está ali te alertando: olha o caminho, olha, é assim que você tem que se comportar diante do juiz, senão você vai ser condenado. Olha o teu caminho. Na última pregação, se eu não me engano, eu falei que o momento de nós nos prepararmos para a vinda de Jesus Cristo, na verdade, não é o momento, ou melhor, o tempo de nós nos prepararmos para a vinda de Jesus Cristo, não é um momento, mas é uma vida. Eu sou jovem, vou aproveitar a vida. Depois, aí sim, quando eu estiver velho, quem disse que você vai chegar à velhice? Você tem garantia disso? Não é? É como aquela palavra, né, que fala assim: se te pedir a alma hoje, e se te pedir a alma hoje, como é que vai ser? Onde vai estar a tua alma? Então, o tempo é hoje. E nós que estamos na igreja, nós temos que nos preparar todos os dias, ou melhor, estarmos preparados. Estarmos preparados. Não deixar para nos preparar: ah, não, Jesus vem amanhã, vou me preparar amanhã. Não. Como eu falei, talvez seja um desses motivos, ou o motivo que Jesus Cristo não deixou a data, que o Pai não deixou, não revelou a data. Porque senão a gente rapidamente, hipocritamente, íamos nos preparar. Naquele dia, nunca jejuei na minha vida. Nesse dia eu vou jejuar. Ah, mas não vai ter café, não vai ter comidinha, não vai ter nada que vai me seduzir. Nesse dia eu vou jejuar. Nunca fiz uma vigília. Nesse dia eu vou vigiar. Ah, eu vou passar a noite em vigília, porque Jesus Cristo virá amanhã. Aí vamos orar, gente, vamos nos reunir.
essas cadeiras iam estar lotadas. Eu acho que a gente não podia nem fechar a porta, ia estar lotado de gente. Não é não, pastor? Todos querendo participar da vigília, todos orando. Mas Jesus Cristo não quer hipocrisia. Jesus Cristo quer um verdadeiro coração, um coração sincero, um coração derramado na presença dEle, um coração que busca Ele, e durante toda a sua vida, um coração que reconhece: ei, eu sou pecador, Senhor, dependo de Ti, miserável homem que eu sou, o que eu quero fazer de bom eu não faço, e o que eu não quero fazer de ruim, isso eu faço. Amados, quem falou isso foi o apóstolo Paulo, que as vestes dele curava. Imagine eu, que nada em mim cura, tão pecadora. Se ele era miserável, se ele se sentia miserável, meu Deus. Está entendendo? É uma vida de preparação. Você que ainda não aceitou, que ainda está, sabe, indeciso, é já, o tempo é já, é mais um alerta para você hoje: aceite Jesus Cristo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Repetindo a frase do C.S. Lewis: eu creio no cristianismo como creio que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo. Eu achei aqui, por isso que eu estou lendo. Como creio, eu creio no cristianismo como creio que o sol nasceu, não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Eu creio na palavra de Deus, porque é através dela, é através de Deus, é através da revelação que eu vejo o meu caminho de salvação e o caminho da perdição. E eu posso fazer a escolha. Deus fala ali no Velho Testamento: eis que eu ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Escolhe a vida. E Ele continua nos dando essa escolha. E hoje é dia para você escolher. Hoje é a noite para você escolher a bênção e a vida, ou a morte e a maldição. Difícil, verdade? Difícil, verdade. Mas é a verdade. Sabe o que Deus fala lá no versículo 9, lá de Oséias? A tua ruína, ó Israel, vem de ti. Vem de ti. A nossa ruína vem de nós. Vem das nossas escolhas. Não adianta chegar no julgamento final e dizer: Senhor, mas não vai ter mais, meu querido. Você fez uma escolha. Deus colocou a vida e a morte diante de você, a bênção e a maldição, para você escolher. Escolhe a vida. Ele ainda te deu uma dica: escolhe a vida. Mas Ele é tão misericordioso, que Ele mesmo assim ele ainda fala para Israel, quando Ele diz: a tua ruína, Israel, vem de ti, vem das tuas escolhas, vem do teu pecado, da tua maldade, do teu coração podre, enganoso, da influência que você está, sob a influência de que você está, a influência demoníaca. Mas Ele, no mesmo versículo, continuando a frase, Ele diz: e só de mim o teu socorro. Ah, glória a Deus. E é só dele que vem o nosso socorro, que vem o nosso livramento, que vem a nossa bênção. É só de Deus. Então escolha Deus. Escolha Deus. Quando lá em Oséias, Deus faz essa comparação da criança que está no ventre da mãe e não quer sair, ainda que corra risco de morte, porque ela não nasceu para ficar ali. Se ela demorar tantos casos, nós já tivemos, né? Conhecemos até, a criança passou da hora de nascer, ela morre. Então, ela mesmo correndo esse risco, ela não
quer sair. Ele faz essa analogia com o povo, com aquele que não crê em Deus, aquele que sabe que se ele permanecer onde ele está, ele vai perecer. Ele está correndo risco de morte, morte espiritual. Lembra quando eu disse que o João estava fazendo ali esse contraste entre esse mundo, a esfera espiritual, a esfera demoníaca, o domínio de Satanás e a esfera espiritual divina, que é onde o cristão se abriga, onde o cristão habita. Isso incomoda tanto o mundo, porque o mundo vê em nós que nós escolhemos o que eles deveriam escolher, e eles não escolheram, porque eles estão ainda na comodidade, eles não querem sair da comodidade. Então ele fala assim, que coisa mais irritante, ele escolheu o que eu deveria escolher, e isso dá um tapa na cara deles, e isso incomoda, e eles querem calar o cristianismo, como quiseram calar Jesus Cristo. Hoje Deus coloca na tua frente a escolha. Mais uma vez. Escolha, pois, a vida. Escolha a bênção. Escolha hoje. Não amanhã. Não depois da manhã. Não quando ficar mais velho. É já. É já. Nós temos de superar o medo de nascer novamente. Porque o nascer em Cristo, ele é uma transformação. É uma transformação. O novo homem, as coisas velhas passam. Eis que se faz tudo novo. Tenha essa coragem. Tenha coragem de nascer. Não fique agarrado às coisas do passado, aos bens, às coisas, à tua comodidade, ao teu conforto. Não fique apegado a isso, porque isso vai te afastar de Deus. Isso está te afastando de Deus. Você precisa, para essa transformação acontecer, você precisa de alguns passos. Você precisa se conhecer melhor, sabe? Entender as raízes, o porquê que você continua nessa idolatria, porque você continua afastado de Deus, porque você continua nessas suas ideologias, nesse caminho, que não é o caminho de vida. O que é que me prende são as tradições, são o que me ensinaram. Se o que te ensinaram não é a verdade, ela não te libertou. Lembra do sol? O sol nasce, você enxerga tudo em tua volta. Assim é a palavra de Jesus Cristo, ela abre a tua mente. Abriu a mente do pastor Tássio Licurgo, quando ele, ateu, ele conheceu a Deus. De ateu, passou a ser um cristão. De um cristão, passou a ser um pastor, um pregador do Evangelho, incansável, mesmo com risco de perder o seu cargo. Ele não arreda pé. Quantos estão sendo torturados, mas não abrem mão de confessar a Jesus Cristo como Senhor. Na China, essa semana foi condenada uma família, inclusive um menininho de 2 anos, à prisão perpétua, porque eles tinham na casa deles uma Bíblia. Mas eles não negaram Jesus Cristo, porque eles sabem que fizeram uma escolha, e a escolha da vida e da vida eterna, nem que lhes custe a própria vida. Oh, aleluia, né? Você precisa ter uma visão de futuro. E só a palavra vai te revelar isso. O futuro que você tem. Um futuro glorioso. Um futuro de paz. Onde o mal não lhe toca. Como já diz lá em Apocalipse, não lhe tocará. O maligno não lhe tocará.
Você precisa ter essa visão, que o mundinho que você está, que você acha que é cômodo, que é confortável, ele vai te levar para um futuro de trevas, e trevas eternas. Não é treva por um tempo determinado, é um tempo indeterminado. Mas o futuro daquele que crê é vida, e vida eterna, não sofrimento, e ali não haverá lágrimas. Ali não haverá lágrimas, pois não haverá dor. Não haverá luto, porque não haverá morte. Aleluia. Não vai precisar do sol, porque Jesus Cristo iluminará. Ele é o sol, a estrela. Ele é o nosso guia. Nós estaremos sob a sua luz. Amém? Mas você precisa dar esse passo, essa decisão, em direção a essa mudança. Você precisa decidir. E eu não estou pregando só para quem não é crente, eu estou pregando também para quem é crente. Tá? Quem é crente é pior ainda. Sabe por quê? O que Jesus fala, o que Deus fala, Ele vomita aquele que é morno, aquele que está em cima do muro. Sabe? O centrão, nem a direita nem a esquerda. Pois é, você nem é de Deus, nem é do mundo, fica ali no meio. Não, eu sou, né? Vou à igreja. Eu vou à igreja. Você não vai, você tem que ser a igreja. A igreja não são essas 4 paredes. A igreja sou eu. A igreja é você. O templo em que Deus habita não habita aqui. Pode destruir isso aqui tudo. Pode tacar fogo. Pode eliminar, exterminar isso tudo. Mas o templo do Espírito Santo sou eu. O templo do Espírito Santo é você. A igreja é você. Você vem se reunir, isto é doutrina de Deus. Você vem se reunir, nós nos reunimos para comungar, para adorar, para louvar ao Senhor. Isso é ordenança de Deus. Mas nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Então não venha, vou à igreja, eu sou a igreja. Eu vou para cultuar, o templo para cultuar. Para adorar, para mais uma vez dizer, Deus, eis-me aqui. Aleluia. Mas durante toda a minha semana, esse templo aqui, neste templo aqui, habita o Espírito Santo de Deus. Amém? Nós temos que ser peregrinos aqui. Essa semana eu postei, né, uma frase. Nós temos que ser, antigo, né? Sou peregrino, nossa Deus, esse hino é muito antigo. Nós temos que ser peregrinos aqui, isto é, forasteiros, turistas, aqui. Onde eu gosto muito de viajar, não viajo tanto quanto eu posso, né? E nem quanto eu quero. Mas, como eu amo. Mas quando eu estou viajando, eu não pertenço a este lugar. Eu não pertenço àquele lugar que eu estou viajando, aquele lugar não tem, né? Não me sinto pertencente, porque não me pertence. Eu tenho um local, onde é a minha pátria, onde é o meu habitat. Assim é o Filho de Deus. Aqui no mundo não é o nosso local. Não é a nossa pátria é lá nos céus. É a Nova Jerusalém. A nossa pátria é nos céus. Nós somos cidadãos do céu, nós temos que ser estrangeiros aqui nesse mundo. Nós aqui nesse mundo somos viajantes, somos peregrinos, nada nos prende a este mundo, nada, não nos pertence nesse mundo, nós não pertencemos a esse mundo, nós somos filhos de Deus e herdeiros dos céus, e é lá que nós habitaremos, A palavra é clara. Quem continua pecando é do diabo. É do diabo. Porque ele peca desde a criação. Mas olha, uma palavra diz, o Filho de Deus veio para destruir o que o diabo faz.
todas as obras malignas. O Filho de Deus. Então, esse reino que pertence a ele será destruído. Mas há um novo céu e uma nova terra. Olha lá em Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 4. Vamos ler? Olha o que diz. Lá sim, em Cristo nós temos a vitória e a esperança de um novo céu e uma nova terra, onde o maligno não terá mais poder, ele não terá mais influência sobre nossa vida. Apocalipse 21, versículos de 1 a 4. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Oh, grande Deus, que coisa maravilhosa! Nós não vamos mais perder nossos entes queridos, que coisa divina, que maravilha! Não vamos mais sentir saudades dos nossos entes queridos, pois não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amados, eis aí a vitória do cristão sobre o mundo. Eis aí a esperança, o futuro revelado. Só o cristão, aquele que se abre para Jesus Cristo, quando ele diz: ei, eu estou à porta e bato, abre, se você abrir, eu entrarei e farei morada. Ele quer morar aqui, dentro de cada um de nós. E então ele revelará, e esse futuro você conseguirá enxergar, que você tem um futuro de paz, de vitória, e esse futuro é verdadeiro. Mas o mundo, mas os que estão sob a influência do mundo, não conseguem enxergar essa verdade. Sabe, amados, às vezes, nós, imprudentemente, nós replicamos o mal. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós falamos em nosso lar, principalmente perto dos nossos filhos, das nossas crianças. Tem uma historinha que diz assim: um pai chegou em casa e ele contando sobre um incêndio que uns adolescentes fizeram num prédio. E ele ali contando, com tantos detalhes, ele contava ali até ali com, vamos dizer assim, com uma certa admiração da capacidade, da inteligência daqueles jovens, aqueles adolescentes, em fazer aquele incêndio, em criar aquele incêndio. O que eles usaram, como eles entraram, qual material que fizeram. Nossa, mas cara, como eles eram inteligentes e tal, eles fizeram assim e tal, olha, e tocou fogo em tudo e não sobrou nada, mas que molecada, né? E eles terminaram o jantar, e ele e sua esposa saíram, foram fazer algumas coisas na igreja e tal. Logo depois,
eles foram chamados, avisados, que houve uma tragédia. E eles correram, chegaram lá, os seus filhos estavam em casa, a casa pegando fogo. A casa totalmente sendo destruída pelas chamas. Os bombeiros não conseguiram apagar. E ele ali praguejando, falou, mas quem fez? Quem fez esse louco que fez isso? Aí ele se lembrou dos filhos e foi correndo ver os filhos. E graças a Deus as crianças estavam salvas. Mas o pequenininho de 8 anos se escondia. Foi ele que pegou fogo, que tacou fogo na casa. Porque ele, ouvindo seu pai falar, admirando a estratégia daqueles jovens que tacaram fogo, ele provavelmente queria também ser admirado pela sua inteligência, pelo pai. E ele fez o mesmo. O que você anda fazendo da tua vida espiritual? Você lembre que não é só a tua alma que está indo para o inferno. É a alma de teu filho, é a alma de teus netos, é a alma daqueles que estão em teu redor. O que você anda dizendo, falando, fazendo? Não preocupe-se só com a tua alma. Se você não está nem aí com a tua alma, se preocupe com a alma de teus filhos, da tua família. Qual exemplo? Você está elogiando maus exemplos? Você está elogiando o mal? Dando, né? Incentivando e até aquele que pratica a maldade? Nossa, ele decepou a cabeça daquele cara, você viu? Nossa! E sem falar, no teu caminho, qual o caminho que você está caminhando? Qual o teu futuro? O teu filho está seguindo os teus passos. Você está caminhando para os céus? Ou você está caminhando para o inferno? Qual é a tua escolha hoje? Eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida. Amém? Glórias a Deus. Respiraram? Respiraram. Mas é uma verdade, que essa verdade não pode ser calada e nunca, jamais calarão. Como aquele hino que nós conseguimos cantar, né? Sempre cantamos, que os leões não calaram a igreja, a fornalha não calou a igreja, o deserto não calou a igreja, nada vai calar a igreja do Senhor. Nada vai calar a igreja do Senhor. Aquele que é fiel, ele permanecerá fiel até o fim. Amém? Santo e eterno Pai, obrigada, Deus, por tua palavra. Oh, santo, santo, santo. Obrigada, Senhor, pela tua advertência. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de dizer mais uma vez: eis aqui a vida e a morte. Escolha a vida. Essa é uma verdade que o mundo quer calar, Senhor. Ó Deus, as perseguições que estão fazendo com os teus filhos, com os pastores, arrancando pastores do púlpito, Senhor, porque estão orando, Senhor, prendendo pessoas porque estão orando em frente a um hospital, em frente a uma clínica de aborto, Senhor. A única arma que eles estão, Senhor amado, ali é a arma da oração. Mesmo assim, isso incomoda as trevas, isso incomoda profundamente aqueles que estão sob a influência do maligno, Senhor amado. Mas o teu povo, Senhor, não se cala, a fornalha não calou, Senhor amado. Os teus filhos, leões, não calaram os teus filhos. A tua igreja, Senhor amado, permanece viva, ó Deus, pronta para ser resgatada, pronta como uma noiva aguarda o seu noivo, Senhor querido. Ó Deus, obrigada, que as pessoas que ouviram esta mensagem hoje, decidam-se, Senhor amado, pela vida, decidam, Deus, pela
a bênção. Em nome do Senhor Jesus, que a tua palavra, Senhor, que foi, ó Deus amado, plantada, ó Deus, neste coração, Senhor amado, não volte vazia, mas, Senhor, brote, frutifique, Senhor amado, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.